Afinal, se não houvesse obrigação social de retribuir uma concessão, quem iria querer fazer o primeiro sacrifício? Fazê-lo, assim mesmo, seria arriscar abrir mão de algo sem obter nada em troca. Entretanto, com a regra em vigor, podemos nos sentir seguros em realizar o primeiro sacrifício por nosso parceiro, que é obrigado a oferecer um sacrifício em retribuição. Rejeição seguida de recuo. Como a regra da reciprocidade governa o processo de compromisso, é possível usar uma concessão inicial como parte de uma técnica de persuasão altamente eficaz que chamamos de técnica da rejeição seguida de recuo, também conhecida como técnica porta na cara. Vamos supor que você queira que eu concorde com certo pedido. Uma forma de aumentar suas chances é primeiro fazer um pedido maior, que eu provavelmente rejeitarei. Depois de minha recusa, você faz o pedido menor, no qual estava interessado de fato, desde o princípio. Se você estruturou seus pedidos com habilidade, vou ver seu segundo pedido como uma concessão e me sentirei inclinado a responder com uma concessão da minha parte, a anuência ao seu segundo pedido. Será que foi assim que o escoteiro me fez comprar suas barras de chocolate? Seu recuo de um pedido de $5 para um pedido de $1 teria sido artificial, planejado desde o início? Como alguém que ainda guarda seu primeiro distintivo de mérito dos escoteiros, torço para que a resposta seja negativa. Quer a sequência do pedido, grande seguido do pequeno, tenha sido ou não planejada, seu efeito foi o mesmo. Funcionou. Por conta dessa eficácia, a técnica da rejeição seguida de recuo pode ser usada de propósito por certas pessoas para obterem o que querem. Primeiro, vamos examinar seu emprego como um dispositivo confiável de persuasão. Depois, veremos como ela já vem sendo usada. Por fim, abordaremos duas características pouco conhecidas dessa técnica que a tornaram uma das técnicas de convencimento mais influentes. Lembre-se de que, após meu encontro com o escoteiro, reuni meus auxiliares de pesquisa para tentar entender o que havia acontecido comigo. Projetamos um experimento para testar a eficácia do procedimento de passar para um pedido desejado depois da recusa a um pedido preliminar maior. Nosso primeiro objetivo era ver se o procedimento funcionava com outras pessoas além de mim. Não há dúvida de que a tática foi eficaz comigo naquele dia, mas tenho um histórico de ser facilmente convencido. Portanto, a pergunta continuou sendo: a técnica da rejeição seguida de recuo funciona em número suficiente de pessoas para torná-la um procedimento útil de obtenção de consentimento? Em caso positivo, seria bom ficar de olho nela no futuro. Nossa segunda razão para realizar o estudo era determinar o poder dessa técnica como dispositivo de persuasão. Ela seria capaz de obter a anuência a um pedido realmente grande? Em outras palavras, o pedido menor para o qual o solicitante recuou tinha que ser necessariamente um pedido pequeno? Se nossa conclusão sobre a causa da eficácia da técnica estivesse correta, o segundo pedido não precisaria ser de fato pequeno. Precisava apenas ser menor do que o inicial. Suspeitávamos que o aspecto mais relevante quando um solicitante recuava de um favor maior para um menor era sua aparente concessão. Logo, o segundo pedido poderia ser objetivamente grande, desde que fosse menor que o primeiro pedido, para que a técnica continuasse funcionando.
Após certa reflexão, decidimos testar a técnica com um pedido que achamos que poucas pessoas concordariam em satisfazer. Fingindo-nos de representantes do Programa Municipal de Aconselhamento a Jovens, abordamos estudantes universitários no campus e perguntamos se estariam dispostos a acompanhar um grupo de delinquentes juvenis a um passeio no zoológico. A ideia de ser responsável por um grupo de menores infratores de idade desconhecidas durante horas no local público sem receber pagamento não parecia muito atraente para aqueles estudantes. Como esperávamos, a grande maioria, 83%, recusou. No entanto, obtivemos resultados bem diferentes de uma amostra semelhante de estudantes universitários, quando fizemos a mesma pergunta com uma diferença. Antes de convidarmos os universitários a servirem de acompanhantes não remunerados em um passeio ao zoológico, pedimos um favor ainda maior, que passassem 2 horas por semana como orientadores de menores infratores durante, no mínimo, 2 anos. Somente depois que recusaram esse pedido extremo, 100% deles, fizemos o pedido menor do passeio ao zoológico. Ao apresentar o passeio como um recuo de nosso pedido inicial, nosso índice de sucesso aumentou substantivamente. O triplo dos estudantes abordados dessa forma se ofereceu para servir de acompanhante ao zoológico. Esteja certo de que qualquer estratégia capaz de triplicar a porcentagem de consentimento a um pedido substancial de 17% a 50% em nosso experimento será muito usada numa variedade de cenários corriqueiros. Negociadores sindicais, por exemplo, costumam recorrer à tática de fazer exigências extremas que não esperam obter, mas das quais possam recuar para extrair concessões realistas do outro lado da mesa. Aparentemente, esse procedimento seria mais eficaz quando maior o pedido inicial, já que haveria mais margem disponível para concessões ilusórias. Mas isso só é verdade até certo ponto. Pesquisas realizadas na Universidade Bar-Ilan, em Israel, sobre a técnica da rejeição seguida de recuo, mostram que, se o primeiro conjunto de exigências é extremo a ponto de parecer absurdo, a tática falha. Nesses casos, quem fez o pedido extremo inicial é visto como um negociador agindo de má fé. Quando qualquer recuo subsequente àquela posição inicial e real não é considerado uma concessão genuína e, portanto, não é retribuído. O negociador realmente hábil, então, é aquele cuja posição inicial é exagerada apenas o suficiente para permitir uma série de pequenas concessões recíprocas e contrapropostas que irá gerar uma oferta final desejada pelo oponente. Presenciei outra forma da técnica da rejeição seguida de recuo em minha observação das vendas de porta em porta. As empresas usavam uma versão menos elaborada e mais oportunista da tática. Claro que o objetivo mais importante para o vendedor de porta em porta é efetuar uma venda, mas os programas de treinamento de cada uma das empresas que investiguei enfatizavam que uma segunda meta importante era fazer com que os compradores indicassem amigos, parentes ou vizinhos que o comprador pudesse procurar. Por isso, por uma variedade de razões que discutimos no capítulo 5, a porcentagem de vendas bem-sucedidas de porta em porta aumenta substancialmente quando o vendedor consegue mencionar o nome de um conhecido que indicou a visita. Quando realizei os treinamentos para esse tipo de venda, nunca me disseram
para fazer com que minha oferta fosse recusada para eu poder, então, recuar a um pedido de indicações. Mas, em vários desses programas, fui instruído a tirar vantagem da oportunidade de conseguir indicações oferecidas pela recusa de compra de um cliente. Bom, se você acha que uma boa enciclopédia não serve para você no momento, talvez possa me ajudar indicando nome de outras pessoas que queriam aproveitar a ótima oferta da nossa empresa. Quem você indicaria? Muitos indivíduos que normalmente não sujeitariam seus amigos a isso concordam em fornecer as indicações quando um pedido é apresentado como uma concessão em relação a uma solicitação de compra que acabou de ser recusada. Concessões recíprocas, contraste perceptivo e o mistério de Watergast. Já discutimos o motivo para o sucesso da técnica da rejeição seguida do recuo. Sua incorporação da regra da reciprocidade. Essa estratégia de pedido maior seguido de um menor é eficaz também por vários outros motivos. O primeiro envolve o princípio do contraste perceptivo que vimos no capítulo 1. Esse princípio explicava, entre outras coisas, a tendência de um homem gastar mais dinheiro num suéter após ter comprado um terno, depois de ser exposto ao preço do artigo mais caro. O preço do artigo menos caro parece menor em comparação. Do mesmo modo, o procedimento do pedido maior seguido do menor usa o princípio do contraste para fazer com que este pareça ainda menor em comparação com o primeiro. Se eu quero que você me empreste $5, posso fazer um pedido maior parecer menor, pedindo antes que você me empreste $10. Uma das virtudes dessa tática é que, ao pedir $10 e depois recuar para $5, terei simultaneamente envolvido a força da regra da reciprocidade e o princípio do contraste. Não apenas meu pedido de $5 será visto como uma concessão a ser retribuída, como também parecerá um pedido menor do que se eu tivesse pedido de cara $5. Combinadas, as influências da reciprocidade e do contraste perceptivo podem representar uma força temível e poderosa. Corporificados na sequência da rejeição seguido de recuo, são capazes de efeitos impressionantes. Acredito que forneçam a única explicação realmente plausível para uma das ações políticas mais desastrosas de nossa época. A decisão de invadir os escritórios do complexo Watergate, do Comitê Nacional Democrata, que levou à presidência de Richard Nixon à ruína. Para entender o absurdo dessa ideia, recordemos alguns fatos. O plano foi de G. Gordon Liddy, que estava no comando das operações de inteligência para o Comitê pela reeleição do presidente. Liddy ganhara, nos altos escalões do governo, a reputação de excêntrico e havia dúvidas sobre sua estabilidade e seu discernimento. A proposta de Liddy era caríssima, exigindo um orçamento de $250 mil em dinheiro não rastreável. No final de março, quando a proposta foi aprovada numa reunião do diretor do Comitê pela Reeleição, John Mitchell, e seus assessores, Jeb Stuart Magret e Frederic LaRue, as perspectivas de vitória de Nixon na eleição de novembro não poderiam ser melhores. Edmund Muskie
o único candidato anunciado que, pelas primeiras pesquisas de opinião, tinha uma chance de derrubar o presidente, havia se saído mal nas primárias. Tudo indicava que o candidato mais derrotável, George McGovern, venceria a indicação do Partido Democrata. Uma vitória republicana parecia certa. O plano de invasão em si era apenas uma operação arriscadíssima, exigindo a participação e o sigilo de 10 homens. O Comitê Nacional Democrata e seu presidente, Lawrence O'Brien, cujo escritório em Watergate deveria ser invadido e grampeado, não dispunha de nenhuma informação suficientemente devastadora para derrotar o presidente no poder. Tampouco os democratas obteriam alguma, a não ser que o governo fizesse algo muito estúpido. Apesar de claramente contraindicada pelas razões que acabamos de mencionar, a proposta cara, arriscada, inútil e potencialmente desastrosa de um homem cujo julgamento era questionável foi aprovada. Como foi possível que homens inteligentes como Mitchell e Magruder fizessem algo tão insensato? Talvez a resposta resida num fato pouco discutido. O plano de $250 mil que aprovaram não foi a proposta inicial de Lyndon. Na verdade, representava uma grande concessão de sua parte em relação a duas propostas anteriores, de proporção imensas. O primeiro desses planos, traçado 2 meses antes numa reunião com Mitchell, Magruder e John Dean, descreviam um programa de $1 milhão que incluía, além da invasão de Watergate, um avião de comunicações especiais equipados, arrombamentos, sequestros e esquadrão de assalto, além de um iate com garotas de programa de alto nível para chantagear políticos democratas. Um segundo plano de Lyndon, apresentado uma semana depois ao mesmo grupo, eliminava parte do programa e reduzia o custo para $500 mil. Somente depois que essas propostas iniciais haviam sido rejeitadas por Mitchell, Lyndon submeteu seu plano simplificado de $250 mil, dessa vez para Mitchell, Magruder e Frederic Larouet. Dessa vez, o plano, um pouco menos estúpido do que os anteriores, foi aprovado. Será possível que eu, um velho trouxa, e John Mitchell, um político veterano e sagaz, tenhamos sido tão facilmente induzidos a maus negócios pela mesma tática do consentimento? Eu, por um escoteiro vendendo chocolates e ele por um homem vendendo um desastre político? Se examinarmos o depoimento de Jeb Maguire, considerado pela maioria dos investigadores de Watergate o relato mais fiel da reunião na qual o plano de Lyndon foi, enfim, aceito, encontraremos algumas pistas esclarecedoras. Primeiro, Maguire, 1974, informa que ninguém ficou especialmente impressionado com o projeto. Mas após começarmos com a quantia grandiosa de $1 milhão, achamos que 250 mil seria uma cifra aceitável. Estávamos relutantes em despachá-lo sem nada. Mitchell, dominado pela sensação de que deveríamos deixar alguma coisinha para Lyndon, concordou com aquilo no sentido de dizer: ok, vamos dar $250 mil e ver do que ele é capaz. No contexto das solicitações extremas iniciais de Lyndon, parece que $250 mil
passou a ser alguma coisinha a ser deixada como uma concessão em retribuição. Com a clareza proporcionada pela visão retrospectiva, ao recordar a abordagem de Lydia, Maguire forneceu a ilustração mais sucinta que já ouvi da técnica da rejeição seguida de recuo. Se ele tivesse nos abordado no início e dito: "Tenho um plano de invadir e grampear o escritório de Larry O'Brien", poderíamos ter rejeitado a ideia de início. Em vez disso, ele nos propôs seu esquema elaborado de garotas de programa, sequestro, agressões, sabotagem, grampos. Ele havia pedido o pão inteiro, mas se satisfaria com metade ou mesmo 25%. Também é instrutivo que, embora acabasse acatando a decisão de seu chefe, apenas um membro do grupo, Frederic Larouet, tinha expressado qualquer oposição direta à proposta, dizendo com óbvio bom senso de que não achava que o plano valia o risco. Ele deve ter estranhado que seus colegas, Mitchell e Maguire, não compartilhassem sua perspectiva. Claro que várias diferenças entre Larouet e os outros dois homens poderiam ter explicado suas divergências sobre a conveniência do plano de Lydia. Mas uma se destaca. Dos três, somente Larouet não esteve presente nos 2 encontros anteriores, em que Lydia havia delineado seus planos bem mais ambiciosos. Talvez, naquele momento, apenas Larouet fosse capaz de ver o absurdo da terceira proposta e reagir objetivamente a ela, já que não havia sido influenciado pelas forças da reciprocidade e do contraste perceptivo que agiram sobre os outros. O azar é todo seu. Anteriormente, dissemos que a técnica da rejeição seguida de recuo tinha, além da regra da reciprocidade, 2 outros fatos agindo a seu favor. Já discutimos o primeiro deles, o princípio do contraste perceptivo. A vantagem adicional da técnica não é realmente um princípio psicológico, como no caso dos outros 2 fatores. Em vez disso, é um aspecto mais estrutural da sequência do pedido. Digamos que uma pessoa que eu quero lhe pedir $5 emprestados, começando por um pedido de $10, só posso sair ganhando. Se você concordar, terei recebido de você o dobro do que eu me satisfaria. Se, por outro lado, você recusar meu pedido inicial, poderei recuar para o favor de $5 que eu desejava de saída. Graças aos princípios da reciprocidade e do contraste, aumentar bastante minhas chances de sucesso. Das 2 formas, eu me beneficio. Dadas as vantagens da técnica da rejeição seguida de recuo, pode-se pensar que talvez também haja alguma desvantagem substancial. As vítimas da estratégia podiam se ressentir por terem sido induzidas à anuência. O ressentimento pode se manifestar de várias maneiras. Primeiro, a vítima pode decidir não honrar o acordo verbal feito com o solicitante. Segundo, a vítima pode passar a desconfiar do solicitante manipulador, decidindo nunca mais lidar com a tal pessoa.
Se algum desses acontecimentos ou ambos ocorrerem com certa frequência, o solicitante pensaria duas vezes antes de aplicar o procedimento da rejeição seguida de recuo. Mas as pesquisas indicam que, quando a técnica da rejeição seguida de recuo é usada, essas reações das vítimas não ocorrem com mais frequência. De forma espantosa, parece que ocorrem com menos frequência. Antes de tentarmos entender o porquê, vamos examinar os indícios. Aceito doar sangue e pedir de novo. Um estudo publicado no Canadá teve como objetivo questionar o seguinte aspecto: uma vítima da técnica da rejeição seguida de recuo honrara o acordo de prestar ao solicitante com o segundo favor. Além de registrar se os alvos disseram sim ou não ao pedido, trabalhar como voluntária num passeio ao zoológico, esse experimento também registrou se eles apareceram depois para prestar os favores prometidos. Como sempre, o procedimento de começar com um pedido maior, 2 horas semanais de trabalho voluntário para uma instituição de saúde mental por pelo menos 2 anos, produziu mais concordância verbal ao recuo para o pedido menor, 76%, do que o procedimento de fazer o pedido menor sozinho, 29%. O resultado importante, porém, envolveu a taxa de comparecimento dos que se apresentaram como voluntário. E, de novo, o procedimento da rejeição seguida de recuo foi o mais eficaz, 85% versus 50%. Um experimento diferente examinou se a frequência da rejeição seguida de recuo fez com que as vítimas se sentissem manipuladas a ponto de recusarem quaisquer pedidos novos. Nesse estudo, os alvos foram estudantes universitários a quem se pediu que colaborassem com a campanha anual de doação de sangue do campus. Os alvos de um grupo receberam pedido de doar sangue a cada 6 semanas por no mínimo 3 anos. Aos outros alvos se pediu que doassem sangue uma única vez. Aos 2 grupos que concordaram e apareceram no centro de hematologia, foi solicitado depois que informassem seus telefones para que pudessem ser convocados para futuras doações. Quase todos os estudantes que iam doar sangue como resultado da técnica da rejeição seguida de recuo concordaram em doar novamente, 84%. Ao passo que menos da metade dos outros estudantes que compareceram ao centro de hematologia concordaram, 43%. Mesmo para favores futuros, a estratégia de rejeição seguida de recuo se mostrou superior.